Boa noite, eu sou Daniele Perdigão, graduada em enfermagem pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos e eu estarei com vocês todas as terças-feiras às 19 horas na TV Alegria. Hoje nós iremos falar sobre formação em saúde, lacuna em finanças, como mudar esse cenário. A formação em saúde no Brasil, historicamente, prioriza aspectos clínicos, técnicos e humanísticos, preparando os profissionais para lidar com um cuidado direto ao paciente. No entanto, existe uma lacuna significativa que persiste no que diz respeito à educação financeira e à gestão de recursos, tanto no âmbito pessoal quanto no institucional. Essa ausência de preparo compromete a sustentabilidade de práticas profissionais, a eficiência na administração dos serviços de saúde e também na tomada de decisões estratégicas. Diante desse cenário, torna-se urgente repensar os currículos dos cursos da área da saúde, incorporando, por exemplo, conteúdos que desenvolvam competências em finanças, gestão e empreendedorismo, a fim de formar profissionais mais completos, capazes de atuar com responsabilidade também no campo econômico. E para debater sobre esse assunto, nosso convidado de hoje será o professor Thales Lima Mazzocati. Ele é graduado em Matemática e Pedagogia, graduando em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ensino de Matemática e em Controladoria e Custos, professor de Ensino Fundamental e Médio de Matemática por 22 anos e professor de Educação Financeira há 4 anos. Thales, seja muito bem-vindo ao Viva Melhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Então vamos lá, professor Thales, esse assunto é um assunto que eu particularmente gosto muito e falo muito com os meus alunos, que é a questão da educação financeira. Professor Thales, vamos lá, vamos à primeira pergunta. Considerando a rotina intensa e as responsabilidades da área da saúde, quais são os principais desafios que esses profissionais enfrentam em relação à organização das suas próprias finanças pessoais? Olha, a falta de organização financeira, ela traz consequências para a rotina do profissional, seja no trabalho e seja fora do trabalho também, né? A gente, com problema de gestão financeira, a gente tem ansiedade, a gente tem irritabilidade e todo esse processo, esse estresse, seja por conta da ansiedade, o estresse financeiro, da preocupação de como eu vou gerir as minhas contas e os pagamentos, né? Como eu recebo e como eu gasto, isso tudo pode trazer consequências no dia a dia nesse sentido, do relacionamento, inclusive com os colegas do trabalho, com os próprios clientes, pacientes, e em casa, nos relacionamentos pessoais também. Uma vida pessoal bagunçada reflete numa vida profissional bagunçada. Com certeza. Entendi. Então tá. Então, de que maneira a falta de educação financeira pode impactar a qualidade de vida e o bem-estar dos profissionais da saúde a ponto de influenciar até mesmo no seu desempenho profissional? Olha, muitas vezes a carga horária extensa do profissional da saúde, ela não dá oportunidade para ele refletir sobre a sua prática financeira, né? De repente, a falta de rotina, por conta dos plantões, por conta da rotina de trabalho em demasia, né? Você acaba priorizando, muitas vezes, o trabalho ou determinadas coisas em detrimento daquele tempo que você tira para você se organizar da seguinte forma, né? Como que eu vou gastar o dinheiro que eu ganho? Como que eu vou gerir essas dívidas? Será que eu tenho tempo para programar um pagamento? Será que eu estou pagando juros? Será que eu fiz um endividamento por conta de um impulso, por falta de tempo de pensar? Né? Qual seria a melhor forma de gerir essa situação? Entendi. E às vezes a gente realmente acontece isso, né? Paga juros desnecessários, às vezes o dinheiro estava até lá na conta, né? Mas a gente esqueceu porque carga horária de trabalho, aí você perde dinheiro e por aí vai. Bom, e de que maneira o estresse financeiro ele pode afetar na saúde física e mental das pessoas e qual seria o papel da educação financeira na prevenção desses problemas? Olha, a falta dessa, a gente diz a educação financeira, né? Essa desprendimento de gerir a nossa vida financeira, ele pode trazer consequências tanto no trabalho como fora do trabalho, como, por exemplo, a pessoa pode ter uma insônia, pode ter essa angústia do dia a dia, de eu vou trabalhar, mas eu estou preocupado com o problema que tá lá atrás, ou da conta que vai vencer lá na frente, ou da dificuldade que eu tenho de organizar os meus projetos futuros e de enxergar. Às vezes a falta da educação financeira, ela não permite que a gente possa enxergar um projeto futuro sendo concretizado.
E isso gera estresse, gera irritabilidade no trabalho, falta de empatia muitas vezes com as situações que acontecem no dia a dia, né? E compromete os nossos relacionamentos. Com certeza. E o próprio estresse em demasia, ele abaixa a imunidade, né? Então, o físico, ele começa a reclamar. Então, você começa a gripar muito, né? Essa imunidade está baixa, porque o próprio estresse, ele potencializa isso. Com certeza, né? A gente vai ter consequências psicossomáticas, né? Dessa situação de ansiedade, de irritabilidade, de privação de sono. Então, a imunidade baixa e temos outras consequências no nosso dia a dia. Pois é, tá vendo, pessoal? É grave, não adoece só o bolso, não. O bolso também adoece o nosso físico e nossa mente. E quais são os primeiros passos práticos que um profissional de saúde pode dar para começar a organizar suas finanças e construir um futuro financeiro mais seguro, professor? Olha, a gente pode começar do mais simples. A gente precisa saber o tamanho do nosso problema, se você tem problema, né? Se você não tem problema, você pode pensar, o que eu quero para o futuro? Quais são os meus projetos imediatos? Quais são os meus projetos a médio prazo, a longo prazo? Eu tenho um sonho? Como que eu vou organizar minha vida financeira para alcançar esse sonho? Não, eu tenho dívidas, eu tenho compromissos financeiros e eu preciso lidar com eles. Então é preciso, primeiramente, colocar no papel. Eu preciso ter noção do que eu tenho, eu preciso ter noção das minhas despesas, das minhas receitas, eu preciso procurar entender como eu posso gerir, primeiro, essas dívidas, procurando juros mais baixos, procurando profissionais que possam nos orientar de, olha, vamos refazer essa dívida de outra forma, com juros mais baixos, com mais tempo, porque às vezes a gente não tem capacidade financeira, por conta de escolhas no impulso, a gente não tem capacidade financeira de arcar com aquilo, da situação como está. Então, o primeiro passo, então, voltando, anotar tudo, anotar como que está a sua vida financeira, procurar imaginar o que eu quero para o futuro, como que eu posso resolver isso agora e o que eu quero para o futuro e, de repente, sim, procurar a ajuda de um profissional especializado que vai dar essas orientações. E mais importante do que tudo isso, a gente precisa se instruir. Não adianta o profissional dizer para você, faz dessa forma, se você não acreditar e não validar aqueles conceitos, aquelas informações. E a internet está aí, nós temos uma fluidez de informações com uma velocidade muito grande hoje em dia. Então, todo mundo, pode ser na ida do trabalho, na volta do trabalho, no caminho, no intervalo, a gente consegue tirar um tempinho para assistir algum vídeo ou para ler algum texto, para se instruir também sobre a questão da educação financeira por si. Maravilha. Organização é a palavra-chave, né? Bom, como que a educação financeira pode auxiliar os profissionais da saúde a planejarem seus investimentos? Seja, às vezes, para uma aposentadoria ou para a educação continuada, ou até mesmo para outros objetivos de vida? Olha, existem ferramentas que auxiliam a gente a conquistar esses objetivos, né? É importante, com o estudo e a curiosidade, da gente entender as diversas formas de aplicações financeiras que existem, né? De curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, qual a segurança que elas nos trazem, porque de repente eu crio um objetivo, miro numa trajetória ali e de repente lá na frente ela não é segura. E aí aquele objetivo da aposentadoria ou um curso planejado pode cair por terra, né? Então, sim, é importante, mais uma vez, se instruir para procurar entender quais são essas ferramentas, né? Se pensando numa aposentadoria, nós temos vários planos de previdência privada indexados a vários tipos de índices diferentes. Então é importante você entender um pouco, porque quando o profissional adequado te dá as opções, você fala, eu acho que vai estar mais condizente com a minha realidade, esse caminho aqui, esse produto ele vai me ajudar a fazer uma reserva financeira para quando eu for me aposentar eu ter um complemento de renda. Eu quero comprar um imóvel, então eu vou financiar esse imóvel. Será que é interessante fazer o financiamento? É importante a gente olhar quanto que eu vou pagar de juros agora. De repente é interessante eu continuar morando no aluguel e juntar dinheiro. Se a parcela de reserva que você consegue fazer mensalmente for maior que a parcela do seu aluguel, de repente vale a pena você começar a fazer uma reserva. Mas para frente, daqui 2, 3, 4 anos, você sim fazer um empréstimo e comprar o imóvel, ter a casa própria. E de repente, o juro no cenário do país, ele vai estar melhor daqui a alguns anos e não agora. São outras coisas também que a gente tem que entender. Não é só
no que eu vou investir. A gente precisa também entender qual é o cenário do país, qual é a taxa de juros atual. Porque é a forma como o meu dinheiro vai render é que vai determinar como que eu vou fazer eu ter sucesso nessas reservas futuras. Entendi. Professora, eu me lembro que na minha época, assim, né, da minha avó, da minha mãe, eles usavam, assim, planilhas, né, para colocar tudo que gastou, com o que foi, né, para ter uma noção. Hoje em dia a gente já tem ferramentas mais avançadas, nós temos até softwares, né, que fazem isso, a própria velha e boa planilha do Excel. É interessante a gente ter essa prática de ter um certo controle com o que você gasta para, de repente, você fazer uma noção, para você ter uma noção ali se de repente você está gastando muito com uma coisa, pouco com outra, né? Tipo, às vezes estou gastando muito com diversão e pouco com o que é minha obrigação, ou o contrário, né? Às vezes estou gastando muito com... Enfim, você acha que é interessante? Com certeza. Como é que eu vou atingir um objetivo futuro se eu não consigo lidar com o meu presente, como eu gasto e faço essa gestão dos meus recursos? É importante anotar e fazer metas. Eu preciso separar do meu rendimento quanto que é para lazer, quanto que é para as minhas despesas fixas, quanto que é para os meus sonhos. Existe uma regra que é do 50, 20, 30. Como que é isso, professor? Você guarda, ó, 50% dos seus rendimentos são para as necessidades básicas. Seu aluguel, seu transporte, sua alimentação, né? Vestuário, né? 20% são para os seus desejos. É quando você se mima, né? É uma saída, é um lazer, é um passeio. E 30% é aquela parcela sagrada que você vai guardar para um projeto futuro. Um projeto de aposentadoria, um projeto de uma formação específica, um projeto de aquisição da casa própria. Então, esses 30%, eles são sagrados para isso. Quem consegue fazer isso, relata que funciona. E se empolga com isso. A gente se sente agraciado por esse sucesso quando a gente começa a pôr ele em prática. É importante, sim, anotar as despesas. Aliás, uma boa prática é pegar um mês inteiro, anotar tudo que você gastou com alimentação, com lazer, com todas as despesas e separar em grupos. E avaliar o seguinte, onde eu posso mexer? O que eu posso diminuir nisso aqui? Porque muitas vezes a gente, profissional da saúde que trabalha muito e sem rotina, está cansado e aí a gente ouve aquelas frases assim, né? Eu vou fazer isso porque eu mereço. Eu vou fazer isso porque eu posso. Vou me mimar. Né? Eu estou cansado, eu vou comer isso, ou eu vou comprar aquilo, às vezes eu não preciso daquele item, mas eu estou cansado e eu estou com vontade, eu vou e compro. Será que é conveniente diante dos nossos projetos? E uma coisa não cobre a outra, né, professor? Se eu estou cansado, eu tenho que dormir, eu não tenho que ir num restaurante e beber um melhor vinho, né? Cada coisa na sua... Olha, para planejamento financeiro, a gente precisa estar muito atento à nossa rotina e o que nós vamos fazer no dia. É importante a gente planejar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, para a gente não sair daquela linha de raciocínio diante desses objetivos. É importante que a gente se conheça. A gente precisa se conhecer e fazer combinados com nós mesmos quais os propósitos que nós vamos aderir, que nós vamos seguir em frente. Maravilha. Bom, eu sou uma amante das ferramentas, né? Ferramentas tecnológicas e tudo. Existe alguma ferramenta ou recursos específicos que você recomendaria para a gente, né? Para profissionais da saúde que buscam aprimorar seus conhecimentos financeiros? Olha, se você falou de ferramentas, existem ferramentas que ajudam, inclusive, nessa gestão diária, semanal ou mensal dos gastos. Que você alimenta ali, né? E ele vai... Você cria as caixinhas e você cria as metas e você vai lançando as suas despesas diariamente, né? Para chegar no final do mês você avaliar se você concluiu ou não aquele objetivo, se você passou, se você não passou, o que eu posso fazer para ajustar isso aí, né? E existem aplicativos de educação financeira, existem muitas instituições financeiras que oferecem de forma gratuita esses aplicativos, inclusive de gestão financeira pessoal, né? E junto com essas funcionalidades desses aplicativos, eles oferecem lá essa instrução, né? Os próprios profissionais da área do investimento lá, eles fazem essa formação
tá disponível para a comunidade, para a população, né, que usa o aplicativo, que tem conta naquela financeira, que tem conta naquele banco, né, para você se instruir sobre os diversos assuntos, inclusive sobre a educação financeira em si, sobre bem-estar, sobre a questão dos valores, do que é conveniente ou não, né, e também da parte técnica, da diversidade de investimentos, de tipos de investimento que você pode fazer, as características, os prazos, os riscos, né? Aliás, o jogo, ele é muito limpo, tá? Quando você vai investir, as instituições financeiras, elas mostram se aquele investimento ali, ele tem um risco baixo, ele tem um risco médio ou um risco alto. Ele é claro, né? Sim. Ele é claro. Bom, e professor, na sua experiência, quais são os erros financeiros mais comuns cometidos por profissionais de saúde e como é que eles podem ser evitados? Olha, para mim o erro mais grave é não ter consciência de como é a sua vida financeira. As pessoas que vivem um padrão de vida acima do que realmente é uma situação muito perigosa, porque você trabalha muito, você de repente não tem uma rotina fixa de trabalho, então você tem privação de sono. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, e de repente você está ali lidando com uma situação de gasto ou de investimento, e de repente você, num rompante, numa impulsividade, você faz. Tem que ter cuidado com as armadilhas, né, do impulsionamento, daquela coisa que ocorre, né? E eu me recordo que o meu sogro falava uma coisa muito interessante. Ele falava, não importa o quanto você ganha, sim o quanto você gasta. Perfeito, né? Perfeito. Então, isso para mim marcou muito, eu repito muito isso, porque o ganho, ele oscila, né, professor? Sim. Por mais que eu seja, eu sou um concursado, eu tenho estabilidade. Opa, depende. Porque, por exemplo, se você é um concursado que exerce um cargo de gestão, você tem lá uma bonificação, né? Se você sai desse cargo, você já não tem mais ela. Exatamente. Né? Se você, por exemplo, adoece e precisa, né, se afastar e tudo, você perde seus adicionais noturnos, se for o caso de você ter, porque você está afastado. Então, assim, ganho para mim, ele oscila. E aí ele falava muito isso, né? Isso me marcou muito. Não importa o quanto você ganha, sim o quanto você gasta. E é mais ou menos essa linha que você está falando, e é por né? isso, Dani, isso, com certeza, e é por isso que é muito importante que as pessoas busquem entender o que é uma reserva de emergência. Um dos grandes erros do profissional da saúde nesse item é não ter a reserva de emergência. Seja você concursado, que como você disse, que tem uma bonificação por estar num cargo de gestão, se você perde ela, sua renda diminui. Mas o seu padrão financeiro, suas despesas, a sua vida financeira, ela continua a mesma. Então é importante a gente pensar nessa reserva de emergência, que é o quê? É você ter uma reserva de 3 a 6 meses de todas as despesas básicas da sua vida. Não os investimentos, as despesas mínimas para você viver, que não são apenas as despesas básicas. A gente também precisa ter um lazer, a gente precisa ter oportunidade de ter uma reservinha para fazer uma alimentação diferenciada. Mas é assim, guardar por 3 a 6 meses, o equivalente de 3 a 6 meses dessa despesa que você tem. Isso se você for um servidor público ou, de repente, um profissional de carteira assinada, CLT. Porque se você for autônomo, aí essa reserva, os especialistas dizem que já tem que ser de 6, 9, 12 meses. Porque o autônomo, ainda mais um profissional da saúde, se ele tem saúde, se ele está bem, ele consegue trabalhar, ele consegue pegar os plantões, ele tem consegue receita, fazer os procedimentos. Se ele é autônomo e passa por um problema de saúde e fica afastado, quantos meses demora para ele se recuperar, para ele se adaptar para voltar ao trabalho? Uma doença que impeça ele ficar alguns meses parado. Então ele precisa ter essa reserva. Então um grande erro é não saber o quanto eu preciso gastar. Como você disse, é importante saber quanto que eu gasto e quanto eu posso gastar diante do meu cenário presente, diante do meu cenário futuro, dos sonhos que eu tenho, né? De ter as minhas reservas, porque imprevistos podem acontecer. Esses imprevistos podem acontecer e se eu estiver preparado, tranquilamente. Tá tudo certo. Eu sigo a minha vida presente e me preparo para a próxima oportunidade.
Mais uma vez, planejamento, gente. Bom, a conversa tá boa, mas eu vou dar um pequeno intervalo agora. Vocês tomem uma água, mas volta com a gente que tem mais coisa aí muito interessante. Até já!